Estamos aqui no Papo de Doutor e hoje vamos falar sobre alcoolismo. Olá, eu sou William Ramos, gerente médico da Apsen, e hoje vamos conversar com o Dr. Elson Azevedo. O Dr. Elson é psiquiatra e pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. Ele é diretor clínico do Centro de Atenção Integral à Saúde Mental, que é o CAISM da Unifesp também, e especialista em dependência química pela Uniad Unifesp. Além disso, Dr. Elson ele é Global Mental Health Scholar pela Columbia University de Nova York. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Bom, Dr. Elson, muito obrigado pela presença. E para já começar o nosso bate-papo sobre alcoolismo hoje, o que é alcoolismo? Dr. Ernest, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você novamente. Alcoolismo, a gente já discutiu um pouco sobre síndrome de dependência em outro vídeo, e o alcoolismo é uma síndrome de dependência em que a droga, objeto dessa dependência, é o álcool. Então, essa é uma definição simples, e só para lembrar o que é o conceito de síndrome de dependência, tem três componentes. O componente de como é que é o comportamento daquela pessoa em relação à droga. Por exemplo, é um desejo intenso de usar, a pessoa quando começa a usar não consegue parar, não consegue interromper, mesmo querendo. Eu já tentei parar várias vezes, não consigo parar. Então, essa é a relação do sujeito com a droga. Um segundo componente que é como é que o corpo se relaciona com a droga. Então, o que a gente chama mais comumente de tolerância, ou seja, vai precisando de cada vez mais bebida para ter aquele mesmo efeito. O cara fala assim, meu fígado já está já acostumado com bebida, para eu cair sei lá, 10 e tal. Beleza, tolerância, você está ficando dependente da droga, muito bom. E aí, abstinência. Então, o corpo já se habituou tão intensamente ao uso frequente daquela droga que quando a pessoa não usa, o desconforto é muito grande. E olha um detalhezinho sobre o alcoolismo, a bebida alcoólica. A síndrome de abstinência do álcool é muito grave. É muito mais grave do que a síndrome de abstinência de cocaína, que a síndrome de abstinência de maconha, que a síndrome de abstinência de crack. A síndrome de abstinência do álcool é uma situação de risco de vida. Então, é uma das nossas preocupações, por exemplo, lá no CAISM, no pronto-socorro de psiquiatria, é a gente saber que o paciente que chega com abstinência de álcool é um paciente potencialmente que pode morrer, né? Precisa ser muito cuidado clinicamente. O que acontece? O álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, à medida que a pessoa vai usando muito frequentemente o álcool, o cérebro vai se ajustando. Falei, olha, tem essa coisa me inibindo aqui, eu preciso aumentar o número de aumentar a atividade do cérebro para compensar. Então, quando a pessoa abruptamente interrompe o uso de álcool, o cérebro tá a mil, porque ele estava tentando funcionar com um monte de bebida alcoólica. Então, o cérebro está a mil, o cara para de usar, consequência disso, tremor, ansiedade, desespero, suor frio. Às vezes tem crises convulsivas, alterações do nível de consciência, alucinações. Tem uma coisa frequente na abstinência, não frequente, mas assim, no espectro ali de uma dependência grave, de uma abstinência grave, que são microalucinações, ver pequenos animaizinhos, assim, e até, curiosamente, tem o termo que a gente dá para isso, para uma abstinência alcoólica grave, que a pessoa fica fora de si vendo alucinações visuais, é delirium. E aí até tem uma bebida alcoólica, enfim, que as pessoas gostam, que tem um nome que se refere a isso, e pequenas imagenzinhas de animais, quer dizer, caçoando ainda de uma das coisas mais graves do abuso de álcool, que é o delirium tremens, potencialmente fatal. Então, abstinência, tolerância, e a outra coisa é a relação, o impacto disso na vida do sujeito. Vai atrapalhar a vida familiar, vai atrapalhar a vida financeira, a vida de trabalho, essas consequências todas, e a pessoa não consegue suspender o uso apesar de todas essas consequências. Então a gente sabe que é uma coisa muito importante essa síndrome. E como que está a prevalência do quadro de alcoolismo no Brasil hoje? Temos diferenças entre o sexo, masculino, feminino? Olha, essa é uma pergunta muito bacana, porque sim, o uso de bebida alcoólica é mais frequente entre homens, né? Se for pensar, em média, 50% das pessoas já usou bebida alcoólica no último ano, e desses 50%, olha só, quase 40%, quando usa de um jeito em grande quantidade.
sabe aquela coisa de encher a cara? A gente contabiliza mais do que 5 doses de uma bebida. E quando a gente fala de dose, mais ou menos uma lata de cerveja, ou uma dose de destilado, ou uma taça de vinho. É mais ou menos uma dose. 40% das pessoas que beberam alguma coisa no último ano fizeram isso em uma quantidade que a gente considera extremamente alta para um uso pontual. Então, no homem, a prevalência desse uso é 60%, na mulher em torno de 40%, mas olha, as mulheres estão, a prevalência de uso nas mulheres está aumentando muito mais significativamente do que dos homens. Essa diferença está diminuindo ao longo do tempo. As mulheres estão bebendo mais. Isso de uso no último ano, mas e de dependência de bebida alcoólica? Em torno de 11%. 11% da população com síndrome de dependência ao álcool. Isso é uma questão de saúde pública muito grave, muito grave, os riscos relacionados ao álcool, porque o álcool, ele além dessa questão do comportamento e potencial destrutivo para a vida familiar, de trabalho, tem um potencial muito destrutivo para o organismo, né? Doenças graves como cirrose hepática, insuficiência hepática, necessidade de transplante, fator de risco para eventos cardiovasculares. Então, o consumo de álcool em grandes quantidades é bastante tóxico. E é até um assunto interessante da gente pensar, poxa, mas eu já vi várias vezes na revista e tal, os estudos falando que você beber uma dose por dia de bebida alcoólica vai proteger. É delicado isso, assim, você fazer uma interpretação desses dados quando você depois vai entender o financiamento desses dados e financiando aquele estudo tinha uma empresa relacionada à produção de bebidas. Isso influencia? Não sei, talvez. Mas o que eu posso dizer assim, com bastante segurança é que a informação oficial é não existe dose segura de bebida alcoólica. Se você vai beber, se você não vai beber, é uma decisão sua. Não é ilegal beber bebida alcoólica, então assim, é uma decisão sua. Mas saiba que não existe dose segura. Eu bebo meu avô bebia 2 doses de pinga todo dia, viveu até os 150 anos, então tudo bem. É um jeito de enxergar, de você fazer as suas escolhas dessa forma, mas a informação científica é essa, assim, não existe dose segura de bebida alcoólica. E eu não quero ser careta e dizer assim, então quer dizer que nunca vai beber, não deve beber. Como falei, a relação do ser humano com as drogas que causam alteração de consciência, de percepção, é muito antiga, de 10 mil anos atrás, sabe? Então, enfim, mas você tem que saber os riscos, o ônus e o bônus dessa escolha, né? Não tem almoço grátis, você pode escolher, enfim, faz parte da nossa cultura, mas arque com as consequências. Bom, é muito interessante o que o senhor está falando, e até inclusive, claro, tem todo quem vai financiar os estudos, né? Mas essa história de que uma taça de vinho todos os dias faz bem para proteção cardiovascular, mas nesse momento também a gente está vivendo esse período de pandemia, né? O pessoal tem dito que tem bebido mais, uma cervejinha todo dia para descontrair. Como que o senhor entende então tudo isso? Olha, eu acho assim, as decisões não são só médicas, né? Quando você toma uma decisão na vida, você não toma uma decisão só pela questão médica. Então, posso dizer, pela questão médica, não beba todo dia. Não faça isso. O cara fala, putz, mas e tem isso, tem aquilo. Mas é muito legal na minha família, a gente tem a macarronada e todo mundo toma o vinho. É uma escolha por outros motivos. E o que é mais importante? Não sei. É uma escolha pessoal, só a própria pessoa. Não estou na cabeça de cada um, não sei das necessidades. Será que aquele momento em família que ele tem tão prazeroso, tão divertido, na macarronada, tomando vinho, será que vale a pena você parar de usufruir daquilo porque você não quer beber? Enfim, é uma decisão de cada um. Eu devo te dizer, para a pessoa que tem uma síndrome de dependência, ela deve fazer de tudo para evitar, porque até uma informação importante sobre a dependência é que assim, tem uma característica da dependência que é a reinstalação rápida da síndrome, mesmo que a pessoa tenha ficado, sei lá, trocentos anos sem utilizar a substância. O cérebro, aquela marca, fica lá permanentemente. Você voltou a usar, a chance de que o seu comportamento evolua em dias, para aquele comportamento da dependência é muito grande. Então, 10, 15 anos sem usar, recaiu. Em 5 dias o cara está na sarjeta, enfim, perdido, perdeu o carro, não sabe onde está. Né? É uma questão relevante. E tem a ver com o cérebro, né?
tem a ver com como é que a droga funciona no cérebro no fundo, todas essas drogas e o álcool que causa dependência, eles têm um mecanismo compartilhado, né? Eles, por várias vias, eles estimulam o circuito do prazer no cérebro. Então essa é a via. Como é que a pessoa se aproxima da droga? Você se aproxima porque ela estimula o circuito do prazer. O circuito do prazer é super importante para a sobrevivência, porque é aquilo que vai carimbar as coisas que você vai ter vontade de fazer de novo. Então, se para a sua sobrevivência foi importante fazer aquilo, o seu cérebro vai tentar carimbar dizendo que aquilo é prazeroso. Por exemplo, se alimentar, ter relação sexual para a proliferação da espécie. Então, o cérebro vai lá e carimba. Isso é prazeroso, faça de novo. Faça de novo. Então, esse circuito é fundamental para a sobrevivência. O que a droga faz? Sequestra esse circuito do prazer e aí o seu cérebro vai ficar enganado de que é importante para a minha sobrevivência repetir esse comportamento de usar essa substância. Então, sequestra uma coisa muito instintiva nossa para isso. Tanto é que a gente consegue replicar a dependência em modelos animais, em ratinhos. O ratinho se vicia. Então, é mais ou menos isso. Só que não é só o circuito do prazer. Tem uma outra coisa que acontece, e aí que a chave da dependência acontece, que é assim, lembra que eu falei que tem a questão da abstinência, né? De quando você para de usar, você sente desprazer. Tem algum momento da trajetória da relação do cara com a bebida em que o centro de prazer deixa de ser a parte mais relevante da relação dele com a droga. No cérebro, o circuito vai ficando um pouquinho mais para trás, no estriato dorsal, enfim, o termo técnico, é uma areazinha do cérebro ali, da base do cérebro, vai indo para o estriato dorsal, que é a área dos hábitos. É a área da consolidação daquele comportamento que você às vezes nem pensa que está fazendo. É aí que o uso vira compulsivo. Você nem percebe direito que você começou e você não consegue parar. E quando você para, você sente muito desprazer. Quando esse circuito tem essa chavezinha que muda, que o circuito mais importante vai ficando esse circuito mais para trás do cérebro, que é o estriato dorsal, é que a dependência se instala no sujeito. E para a família que tem uma pessoa que está sofrendo com alcoolismo dentro de casa, que orientações eu posso fazer? Como que eu posso orientá-los a conviver com esse indivíduo, a auxiliar numa busca de tratamento? Como que a gente pode conduzir isso? Olha, tem algumas pessoas que dizem que a família sofre mais do que a pessoa que tem um transtorno relacionado ao uso de substância. E para a família é terrível, né? Você acompanhar uma pessoa que você ama, você vê essa pessoa fazendo escolhas que estão destruindo a vida dela, é devastador. É devastador. Para uma mãe, para um pai, para um marido, para uma esposa, para um filho, acompanhar isso é devastador. E é difícil saber o que fazer, né? Então, eu diria assim, não tem manual pronto, não tem receita de bolo que vai funcionar para todo mundo, mas talvez se você está enfrentando esse problema, procure um grupo de apoio para familiares de pessoas que têm transtornos relacionados ao uso de substância. Procure. Porque é muito difícil segurar essa barra sozinho, não tem resposta fácil, não tem algo que eu vou dizer assim, faça isso e vai resolver, não. É um trabalho, é uma construção de tijolinho por tijolinho, e talvez uma mensagem mais objetiva seja, não descuide da sua própria saúde mental, senão você não vai conseguir ajudar a pessoa que você ama. Então, assim, eu vou fazer de tudo por ela, vou dedicar tudo para ela, para salvar a vida dela. Cuide de você primeiro, esteja bem, esteja saudável, sabe? Esteja muito consciente dos seus limites, das suas características, e aí você vai conseguir ajudar um pouco mais. Para fechar esse assunto da família, que eu acho muito importante ouvir do senhor, quem tem um caso na família tem que se preocupar com a questão genética, com a questão hereditária? Sim. Saiba que se tem uma pessoa com dependência de álcool ou de outras drogas na sua família, especialmente se for um familiar próximo, enfim, os pais, enfim, tios, saiba que você tem mais chance de desenvolver dependência. Tome cuidado com o seu comportamento relacionado ao uso de substâncias. Essa é uma informação bastante relevante. É difícil porque, assim, compartilha-se geneticamente não só o risco de, ao experimentar, você ficar dependente, mas também compartilha algumas características que predispõem você a decidir experimentar também. Então, tem algumas alterações cerebrais que não são nem positivas nem negativas. A gente precisa de pessoas com as mais diversas características, né? Você precisa de um cara que... Qual que é a questão da dependência? Você escolhe fazer uma coisa, naquele primeiro contato, né? Depois que vira dependência é outra história, mas naquele primeiro contato que o cara
eu vou escolher experimentar crack. Para o cara fazer essa escolha, é alguém que não pensa muito nas consequências de longo prazo, né? Isso, para nós todos, enquanto sociedade, a gente precisa de algumas pessoas assim. Pessoas que vão tomar o risco que a maior parte das pessoas não tomariam, vão fazer uma coisa, enfim, muito arriscada, mas que é importante para a sociedade, mas que eu não faria, o senhor não faria. A gente precisa dessas pessoas na sociedade. Só que quando essas características se encontram com a droga, aí é péssimo. Aí arrebenta a vida da pessoa. Tanto é que, às vezes, pacientes meus assim que se recuperaram, que estão bem, viram grandes lideranças, viram, sei lá, presidentes de empresa, grandes executivos, políticos, lideranças religiosas. Porque o cara, ele tem um monte de características do funcionamento cerebral que são, que ajudam no sucesso, ajudam o cara a se destacar. Mas quando encontra a droga, o negócio desanda. Bom, doutor Elson, agradecer muito, um papo que além de ser muito instrutivo, é muito importante para que possamos refletir um pouquinho mais. Queria ouvir as suas considerações finais a respeito desse tema. Uma questão importante é a gente não esquecer que cuidar do alcoolismo, prevenir alcoolismo, é uma prioridade na saúde pública, não só no nosso país, como no mundo. E talvez a gente tenha que rever o que a gente fez com o cigarro e tentar implementar na bebida alcoólica. Porque a indústria da bebida, ela reviu o que aconteceu e ela aprendeu. Ela aprendeu a se defender do que a sociedade fez em relação ao tabaco e está sendo muito hábil a não deixar que isso aconteça com as bebidas alcoólicas. A sociedade está um pouco perdendo essa batalha, né? E, curiosamente, se você está falando do cigarro um pouco, se você olhar, enfim, filmes recentes, séries recentes, ficou um tempo sem a gente ver assim, o galã fumando. Agora no Netflix, vai e mexe, você vê lá tá o galãzão fumando, fumando depois da relação sexual. Então, a indústria é muito esperta, né? Os cigarros eletrônicos, então, o cigarro eletrônico não faz mal, olha aqui, a nova onda, né? Os narguilés. Então, se a gente... a indústria das drogas de consumo, elas, enfim, estão visando lucro, estão fazendo o papel delas, né? Enfim, não tem nenhuma crítica, absolutamente nenhuma crítica, estão fazendo o papel delas. Se a minha função fosse estar lá, talvez eu fizesse a mesma coisa. Mas o nosso papel enquanto sociedade é reconhecer isso e desenvolver estratégias para proteger, especialmente os nossos jovens. Muitas das campanhas publicitárias de bebida são focadas nos jovens. Aquela bebidinha toda colorida, bonitinha, o sirizinho andando para lá e para cá. Então, os nossos jovens já tendo aquela assim, estímulozinho, plantando a sementinha do futuro dependente. Bom, muito obrigado pela sua presença, esse papo tão rico e esclarecedor conosco. Agradeço a presença de todos aqui e continuem sempre ligados no Papo de Doutor.